Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito Santo e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor do vale cheio de ossos. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E eu lhe respondi: Senhor Deus, só tu sabes. Disse-me então o Senhor: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos secos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Então eu, Ezequiel, profetizei segundo me fora ordenado por Deus, conforme a palavra que ele me dissera, porque profecia só é profecia se anunciar a palavra que sai da boca de Deus. Assim fiz, e enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído, um barulho de ossos, pleco, 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 que batiam contra ossos e se ajuntavam, se encaixavam, cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que havia tendões crescendo sobre eles. E então carne começou a crescer sobre os tendões e os ossos, e sobre o corpo se estendeu a pele. Mas eles eram ainda como uns androides. Não havia neles a lucidez, não havia o espírito, não havia a consciência. Então profetizei conforme o Senhor me ordenara. E o Espírito, quando eu anunciei a palavra do Espírito, a palavra da vida, a promessa da vida, o Espírito entrou neles. E eles deixaram de ser apenas bonecos de carne. E viveram. E se puseram em pé. E começaram a andar com os próprios pés. Se transformaram num exército sobremodo numeroso, que foi surgindo da morte, espontaneamente por um processo da graça, do anúncio da palavra, meramente pela palavra. Então me disse o Senhor: filho do homem, Ezequiel, estes ossos são o que você chama de congregação do povo de Deus. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram, realmente a nossa esperança pereceu, nós estamos vivendo num estado de extermínio, como milhões e milhões cada dia dizem com mais consciência. E é verdade. Toda esperança humanamente morreu. O que há entre nós é um vale de morte, de desconjuntamento mórbido e desgraçado. Portanto, profetiza, diz o Senhor, e dize-lhes,
Assim diz o Senhor Deus. Eis que eu abrirei as sepulturas da alma de vocês, das desesperanças de vocês, das perdições de vocês, e vos farei sair desses lugares existenciais, psicológicos e espirituais de sombra, de morte, de sepultamento, de falta de vida. E eu colocarei vocês, transportarei vocês dessa sepultura da morte e vos levarei, vos plantarei no reino do meu amor. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Quando eu tirar vocês das sepulturas, quando a minha voz disser: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando eu vos fizer sair daquilo que hoje vós chamais de o lugar da minha morte, o lugar do sepultamento da minha fé, da minha esperança, do meu significado de ser, vós vereis a minha palavra, meramente ela produzirá esse milagre no vale da morte. Porei em vós o meu espírito, porei em vós o meu espírito, o espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de luz, de autopercepção, de compaixão, de misericórdia, de fidelidade. Porei em vós o meu espírito e vivereis a vida que se pode chamar vida, e não essa existência de morte que vocês chamam de viver. Porei em vós o meu espírito, todo aquele que invocar o receberá, e vos estabelecerei no chão da paz, do contentamento, da serenidade. E aí então, vivos, regenerados, andando com as próprias pernas, cheios do Espírito Santo, salvos do vale dos ossos secos, das estruturas mortas, e agora transformados em entes vivos. Nesse dia sabereis que eu sou Deus, que eu disse isto e que eu fiz, que será pela minha boca, pela minha palavra, pelo meu poder, e ninguém vai controlar. Está acontecendo agora. Eu vejo todo dia. Eu prego no Vale de Ossos Secos há muitos anos. E todo dia eu profetizo a profecia da Boa Nova. Levanta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te iluminará. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer nele não morrerá eternamente. O chamado é esse: Ele me deu vida, estando eu morto no vale de ossos secos. Ele me salvou de ser só, na melhor das hipóteses, o que a religião consegue, que é botar, quando consegue. A maior parte do tempo nem isso consegue, que é colocar osso com osso. Mas quando consegue alguma harmonia, é osso com osso. São tendões institucionais, são carnes artificiais, são peles indumentais que fazem um ente morto, sem vida no espírito. No máximo é aí que se chega, até que se profetize o Evangelho, até que se anuncie a palavra da vida, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar aos pobres, proclamar
libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a profecia que levanta dos mortos. E é essa que chega não com veemência ou com persuasão humana, mas pela simplicidade do dizer e pelo poder do Espírito Santo, com o qual eu conto, porque eu seria louco se dissesse o que digo e Deus não validasse e não fizesse confirmar esta palavra por meio dos sinais, das conversões, das transformações, dos arrependimentos, das percepções que só o Espírito Santo pode gerar no coração de quem anda morto e tem que reviver. VMVTV, o canal é você.